Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre programas de integridade e compliance. Olha, na parte 1 a gente mapeou mais os conceitos, né? Especialmente para quem lida com o setor público. Hoje o foco muda um pouco. É mais o chão de fábrica, digamos assim. Como é que isso funciona na prática mesmo? Para guiar a gente, temos aqui os guias mais recentes da CGU, da Controladoria Geral da União, alguns artigos bem técnicos sobre diligências prévias, o famoso due diligence, né? E monitoramento. E, claro, a legislação principal. Lei Anticorrupção, nova Lei de Licitações. A nossa missão hoje é tentar decifrar como aqueles conceitos, às vezes meio abstratos, de integridade, viram ações concretas, ferramentas, e como enfrentam os desafios do dia a dia nas empresas que contratam com o governo, sabe? Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Só para a gente alinhar todo mundo rapidinho. Lembra do Decreto 11.129 de 2022? Ele define o programa de integridade como aquele conjunto de mecanismos internos. Auditoria, incentivo à denúncia, códigos, políticas. Tudo isso para quê? Para prevenir, detectar e remediar atos errados contra a administração pública. E um ponto-chave, para fomentar uma cultura de integridade na empresa. Isso mesmo. E é sempre bom reforçar, né? Não é só sobre combate à corrupção, tipo propina. O escopo é bem mais amplo. Abrange outras coisas, fraudes, conflitos de interesse, até assédio, vários desvios éticos e de conduta. O guia novo da CGU de 2024 amarra isso muito bem com a agenda ASG, ambiental, social e governança. A ideia é construir um ambiente ético de forma proativa, sabe? Não só ficar apagando incêndio. Faz todo sentido. Então tá, como é que esses programas aparecem assim no dia a dia de quem está lidando com licitação, com contrato público? Porque a nova lei de licitações, a 14.133, parece que deu um destaque enorme para isso, não foi? Sem dúvida alguma, a lei realmente colocou o programa de integridade no centro da conversa. Tornou obrigatório para contratos de grande vulto, está lá no artigo 25, virou critério de desempate nas licitações, como diz o artigo 60, e olha que interessante, é até condição para reabilitação. Quer dizer, a empresa que foi punida e quer voltar a contratar com o governo precisa ter um programa implementado, artigo 163. Isso mostra que integridade deixou de ser opcional nesse cenário. Entendi. Então quem quer fazer negócio sério com o governo tem que levar isso a sério. Mas como? Quais seriam os passos práticos assim? Olha, o Guia da CGU de 2024 dá um caminho bem interessante. As empresas precisam criar políticas internas específicas para essa interação com o governo. Isso começa antes mesmo da licitação sair, viu? Mapear os riscos específicos daquele contrato, daquele edital, fazer uma autoavaliação honesta. A gente consegue cumprir tudo isso técnica e eticamente? Definir quem dentro da empresa tem o poder de dizer sim, vamos participar dessa licitação e, claro, regras internas bem claras proibindo qualquer tipo de conluio com concorrente para combinar preço ou dividir mercado. São barreiras importantes. Falamos de riscos internos, mas a coisa costuma ficar mais complexa quando entram terceiros, né? Fornecedores, consultores, despachantes, parceiros. É aí que o tal do due diligence se torna essencial, certo? Exatamente. O due diligence ou diligência prévia é crucial por causa de um negócio chamado responsabilidade objetiva na Lei Anticorrupção. Isso quer dizer, na prática, que a empresa pode ser responsabilizada pelo ato ilícito de um terceiro, um fornecedor, um agente intermediário, mesmo que a diretoria não soubesse de nada. Imagina se esse terceiro pagou uma propina para acelerar uma licença que beneficia a sua empresa. A multa pode vir pesada para a contratante. Por isso, investigar antes de fechar negócio é fundamental. E como é que funciona essa investigação na prática? É só mandar um formulário para o terceiro preencher? Idealmente, não é só isso. O processo tem que ser baseado em risco. Ou seja, quanto maior o risco associado àquele terceiro, pelo tipo de serviço que ele presta, pelo país onde ele atua, pelo histórico dele, mais fundo a gente tem que cavar. Começa assim, coletando informações, pode incluir questionários, mas tem que ir além. Precisa fazer o background check, a checagem de antecedentes.
Isso significa cruzar dados, consultar bases públicas importantes como o SEIS, que é o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEPIM, Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, e o CENEP, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Todos esses são mantidos pela CGU. E também outras fontes, como a lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho. O objetivo principal é identificar as red flags, os sinais de alerta. Aquele terceiro tem um histórico comprovado de corrupção, de fraude, alguma violação ética grave, problemas ambientais sérios, desrespeito a direitos humanos ou, um ponto muito sensível, relações complicadas com pessoas politicamente expostas, as PEPs. Tudo isso tem que ser levantado e analisado. A partir daí, como num estudo de caso que uma das fontes analisa, de uma empresa de utilities, você classifica o risco do terceiro. Baixo, médio, alto, muito alto. E essas red flags, hoje, estão totalmente ligadas às expectativas de ASG, que a sociedade e os investidores têm. Entendi. Mas essa investigação, ela tem limites, né? Acho que o próprio estudo sobre due diligence que você mencionou aponta umas dificuldades. Tipo, identificar o beneficiário final real de uma empresa que está lá num paraíso fiscal, ou mapear todas as conexões com políticos. Às vezes a informação não está disponível, ou até vem errada no questionário que o terceiro preenche. Perfeitamente colocado. O due diligence não é uma bola de cristal, sabe? E não pode ser só um exercício de marcar X no formulário. A análise tem que ser crítica. O estudo que você citou sugere que, para riscos mais elevados, talvez seja preciso ir além, fazer visitas na sede do fornecedor, talvez até contratar uma auditoria independente focada nos controles internos dele. É um processo vivo, contínuo, não é uma foto que você tira e pronto. Isso me levanta uma questão. Esse nível de investigação, às vezes bem profundo, não pode acabar complicando a vida das pequenas e médias empresas? Que talvez não tenham tanta estrutura para responder a esses processos complexos de due diligence que as grandes contratantes impõem. É um desafio real, sim. É um ponto de equilíbrio delicado. A intensidade da diligência tem que ser proporcional ao risco. Para um fornecedor pequeno, de baixo risco, o processo pode e deve ser mais simples. Mas o risco existe independentemente do tamanho da empresa, né? A solução talvez passe por processos que possam ser escalados e também por iniciativas de apoio para ajudar as PMs a desenvolverem seus próprios mecanismos de integridade. Agora, deixar de fazer a diligência por causa disso não é uma opção segura. Certo. E vamos supor que a diligência foi feita, o risco foi identificado, classificado. Como é que a empresa se protege na hora de assinar o contrato com esse terceiro? De forma mais formal, digamos. Aí é que entram as cláusulas contratuais de integridade e anticorrupção. Elas são tipo a linha de defesa formal e devem estar diretamente ligadas ao que foi descoberto na due diligence. O conteúdo varia, claro, mas geralmente inclui algumas coisas. A obrigação do terceiro de seguir o código de ética da contratante, uma declaração garantindo que as informações dadas na diligência são verdadeiras, o direito da contratante de auditar o terceiro para verificar se ele está cumprindo as regras de integridade e, muito importante, a previsão de rescisão imediata do contrato se alguma irregularidade ou violação ética for descoberta. Além disso, é bom incluir a possibilidade de buscar indenização por danos que a contratante sofra por causa de atos ilícitos do contratado. A escolha de quais cláusulas usar e quão rigorosas elas vão ser deve refletir o nível de risco que foi identificado lá na due diligence, né? Um parceiro considerado de alto risco vai exigir um conjunto de cláusulas muito mais robusto do que um fornecedor de baixo risco, por exemplo. Fica bem claro o papel das empresas em se proteger e também em promover a integridade na sua cadeia de valor. Mas e os órgãos de controle? Qual é o papel da CGU nisso tudo? A CGU é uma figura centralíssima com várias funções importantes. Primeiro, ela orienta, publica guias, manuais, diretrizes, como esses que a gente mencionou, o de 2015 e o atualizado de 2024. Eles viram referência para as empresas sobre como montar e avaliar seus programas.
Segundo, ela promove a cultura de integridade. Tem iniciativas como o Selo Empresa Proética, que é um reconhecimento público para empresas com programas considerados bons. Terceiro, a CGU avalia os programas na prática. Seja durante um processo administrativo de responsabilização, um PAR, para definir o tamanho da multa, seja na negociação de um acordo de leniência, ou mesmo na análise para conceder o selo Proética. E, finalmente, a CGU também exerce o poder de fiscalização e sanção, aplicando a lei anticorrupção. Aqueles cadastros que eu mencionei antes, SEIS, CENEP, CEPIM, são ferramentas públicas que dão transparência às sanções e ajudam outras empresas e órgãos públicos na gestão de riscos deles. Tem um dado aqui que, olha, acende um alerta. Vem de uma pesquisa da consultoria Provitive. Mesmo empresas que já ganharam o selo Proética, ou seja, que teoricamente têm programas maduros, mostraram uma conformidade média de só 59,97% no quesito monitoramento contínuo. Isso é quase 40% de não conformidade. Sugere que ter o programa no papel, bem estruturado, é uma coisa, mas manter ele vivo, respirando, funcionando de verdade no dia a dia, esse é o grande desafio. Nossa, esse número é bem impactante mesmo. Mostra que o trabalho nunca acaba, né? E falando em desafios, em falhas, o Guia da CGU de 2024 traz uns exemplos bem concretos de situações reais que levaram empresas a serem punidas pela lei anticorrupção, não é? Sim, traz. E os exemplos são bem variados, mostram a diversidade do problema. Vai desde o pagamento de pequenas vantagens indevidas para fiscais, tipo um presentinho para acelerar algo, sabe? Passando por fraudes em licitações para direcionar o resultado, esquemas para burlar leis de incentivo, como a Lei Rouanet, até coisas mais graves, como compras de informações fiscais sigilosas, adulteração de produtos, uso de garantias falsas em contratos, pagamentos através de empresas de fachada. A Operação Lava Jato, que também é citada numa das fontes, acabou escancarando muito desses mecanismos em grande escala, né? É um cenário bem complexo mesmo. Mas olhando para o outro lado da moeda, o que as fontes indicam como sendo as características-chave de um programa que funciona de verdade? Qual seria, assim, a receita de bolo ideal, se é que existe uma? Receita única não existe, porque o programa tem que ser muito adaptado ao risco e ao tamanho de cada empresa. Mas tem ingredientes que são fundamentais. Primeiro, comprometimento real da alta direção. E não é só discurso, viu? É dar o exemplo, botar dinheiro nisso, cobrar resultados de integridade, quem sabe até ligar parte do bônus dos diretores a metas éticas. Segundo, ter uma instância interna responsável pela integridade, uma área ou pessoa com autonomia, com recursos e que fale direto com o topo da empresa. Terceiro, um processo forte e contínuo de análise de riscos específicos daquela empresa. Quarto, o due diligence de terceiros, baseado em risco, como a gente já falou bastante. Quinto, regras claras e acessíveis. Um código de ética que não fique na gaveta, políticas específicas para áreas de mais risco, como presentes, brindes, doações, patrocínios e, claro, a interação com o setor público. Sexto, comunicação e treinamento que funcionem, que não sejam só para marcar presença, mas que realmente engajem os funcionários e sejam adaptados para os diferentes públicos e riscos dentro da empresa. Sétimo, canais de denúncia seguros e confiáveis, que garantam o anonimato ou a confidencialidade e, ponto crucial, protejam quem denuncia contra retaliação. Oitavo, um processo de investigação interna que seja justo e imparcial, com punições aplicadas de forma consistente para todo mundo, não importa o cargo. E nono, o monitoramento contínuo para ver se o programa está realmente funcionando e onde precisa melhorar, usando um ciclo como o PDCA, planejar, fazer, checar, agir. Você mencionou o monitoramento como um ponto super importante, e aquele dado da Protiviti reforça isso. Como é que as empresas podem garantir que esse monitoramento seja mais do que só coletar números e preencher relatório? É essencial saber diferenciar os tipos de indicadores. A Protiviti fala em KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho, e QRIs,
os indicadores-chave de risco. KPIs medem mais o esforço. Quantos funcionários foram treinados, quantas due diligence foram feitas, quantas denúncias o canal recebeu. Já os QARIs tentam medir o risco em si. Qual a porcentagem de contratos que a gente assinou sem a cláusula X? Qual o número de exceções que foram aprovadas na política Y? Qual a concentração de negócios com PEPs? Usar os dois tipos de indicadores, definir metas que sejam realistas e analisar esses dados com frequência, por exemplo, em relatórios anuais consolidados, como sugere a Protiviti, permite usar o ciclo PDCA. Planejar ações, executar, checar os resultados pelos indicadores e agir para corrigir o rumo onde for preciso. A pergunta fundamental que a liderança tem que se fazer ao olhar para esses dados é: a gente está realmente reduzindo nossos riscos e fortalecendo nossa cultura ética ou está só cumprindo tabela? Essa pergunta de $1 milhão, né? E, olhando para o quadro geral, assim, quais seriam então as maiores pedras no sapato para implementar tudo isso na prática? Falta dinheiro, é a cultura da empresa que resiste, é fazer o assunto sair do departamento de compliance e chegar lá na ponta, no comercial, no operacional. Olha, geralmente são todos esses fatores, muitas vezes combinados. As fontes apontam desafios bem claros. Garantir que o due diligence não seja só superficial, né? Obter o apoio genuíno e ativo da liderança que vá além do discurso. Conseguir o engajamento dos funcionários para que a integridade seja vista como responsabilidade de todo mundo. Adaptar o programa para a realidade e para os recursos das pequenas e médias empresas, que é outro desafio grande. E a dificuldade que existe mesmo em medir a efetividade real do programa. Será que os treinamentos estão realmente mudando o comportamento das pessoas? É difícil medir isso. Considerando todos esses desafios, qual é o saldo final? Porque, apesar de tudo isso, vale a pena investir num programa de integridade robusto. Os benefícios são muito significativos e vão bem além de só evitar multa. Primeiro, o óbvio: mitigação de riscos legais e de reputação, que podem destruir o valor de uma empresa muito rápido. Segundo, o acesso a melhores negócios. Como a gente viu, é critério de desempate, é exigência contratual e cada vez mais um fator decisivo para investidores e parceiros comerciais, mesmo no setor privado. Terceiro, o fortalecimento da cultura ética interna. Isso comprovadamente ajuda a atrair e reter talentos, melhora o clima na empresa e, numa visão mais ampla, contribui para um ambiente de negócios mais justo e íntegro para todo mundo. Excelente fechamento. Então, só para recapitular a nossa conversa de hoje, a gente explorou bastante a aplicação prática dos programas de integridade. Destacamos o papel central do due diligence e das cláusulas contratuais para gerenciar riscos com terceiros. Vimos a importância crítica do monitoramento contínuo e da melhoria constante para que o programa seja vivo, efetivo e não só um papel na gaveta. E entendemos melhor o papel da CGU, que orienta, promove e fiscaliza. E o ponto final que eu acho importante reforçar é que um programa de integridade não é uma foto, né? É um filme. Ele precisa evoluir o tempo todo, se adaptando aos novos riscos, às mudanças na lei, na própria empresa. Aquela estrutura mínima, apoio da direção, análise de riscos, código, políticas, treinamento, canal de denúncia, monitoramento é só o ponto de partida. A grande diferença está na aplicação consistente e nessa busca contínua pela efetividade real. Perfeito. E para deixar uma provocação final para quem nos acompanhou, num mundo onde a sociedade cobra cada vez mais responsabilidade das empresas, essa tal agenda ASG está aí batendo na porta, como é que as organizações podem usar seus programas de integridade não só como um escudo, uma proteção, mas como uma ferramenta ativa para construir uma reputação sólida de confiança e para demonstrar um compromisso que seja autêntico, com valores éticos, sociais e ambientais que vá além do que a lei estritamente exige? Fica aí a questão para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia nessa análise sobre as aplicações práticas dos programas de integridade. Até a próxima.